Olá, meus irmãos, bom dia, a paz. Estamos aqui como aqueles programas, né? Um telejornal, algo assim. A gente está aqui, mas tem gente por trás dando algumas direções, seja como for. Amém. Prazer estarmos juntos, ainda que seja através deste canal. E louvamos a Deus por ele, né? Pelos meios que Deus proveu, né, através dos homens, dando sabedoria para criar esses meios, podemos estar juntos. Obviamente, nada substitui poder abraçar, dar um bom dia, olhar nos olhos, apertar as mãos, ter aquele louvor e comunhão juntos. Mas sabemos que é só por um período. Daqui a pouco estaremos juntos, estaremos lá nos confraternizando, né, nesta comunhão maravilhosa entre o povo cristão. Que Deus te abençoe. Eu costumo dar o bom dia e pedir que os irmãos, pelo menos até então, né, até antes dessa questão da pandemia e tudo isso, né, essa distância que for estabelecida, costumava pedir aos irmãos que desse bom dia ao irmão, desse um abraço. Então eu quero pedir, faça isso a quem está ao seu lado, ou relativamente próximo a você. Dá um bom dia para ele, dá um bom dia para ela. Que Deus te abençoe, que seja o Senhor glorificado em tudo. E eu quero ser um instrumento de bênção na vida dos irmãos. Eu quero convidar a cada um para orar comigo. Neste momento, pedir a Deus que abençoe essa palavra. Ficamos impossibilitados de ter um louvor como gostaríamos, mas podemos orar, não é verdade? Então vamos orar, queridos. Ore comigo para Deus poder dar direção nessa ministração, para Deus abençoar. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, quero te pedir graça sobre este momento. Quero pedir tua graça sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre esta família Nova Vida e, de um modo geral, família cristã. Pois eu creio que há pessoas que, mesmo não sendo em termos de denominação Nova Vida, Senhor, mas são do Senhor. Portanto, ó Pai, pertence à mesma família, pois denominação é apenas para nos identificarmos, porque Tu és o único Senhor. Que o Senhor abençoe este momento, abençoe cada família, cada irmão, dê graça a mim na ministração desta palavra, e que o Senhor, eu sei que tem o controle de tudo, o Senhor venha, Senhor, continuar a governar e a cumprir os Teus propósitos. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, durante esses dias, essas mensagens de domingo pela manhã, eu me propus a falar dos capítulos 6 e 7 e 8 de Gideão, porque eu creio que há lições tremendas para nossas vidas. O título da mensagem, ou destas mensagens, é o triunfo da fraqueza. Como Deus usa a nossa fraqueza para triunfar sobre tudo, sobre todos, pois Ele é Senhor. Semana passada nós vimos que depois de Deus ouvir o clamor do povo, eu disse que de alguma maneira o povo estava buscando a Deus apenas para se ver livre das encrencas em que se encontraram, mas Deus então enviou um profeta para falar com eles, a fim de que eles pudessem entender a razão de estarem tão encrencados, de estar naquela situação provocada pela invasão dos midianitas, que viam justamente a época quando, na realidade, a época da colheita, e cada um ao seu jeito, vou usar essa expressão para o máximo possível da destruição total. Essa invasão que eles viam como gafanhotos, diz o texto, ela levava os filisteus, os israelitas, a uma destruição, levou na realidade os israelitas a uma situação de miséria. Finalmente clamaram a Deus, mas eles clamaram porque queriam se ver livres, não porque havia arrependimento no coração. Deus então enviou o profeta para falar com eles.
que eles precisavam mudar. De alguma forma, houve alguma resposta, porque Deus, a seguir, enviou seu anjo até Gideão e lá teve uma entrevista com ele, o comissionou para ser o libertador, o instrumento de libertação nas mãos do Senhor. E então, finalmente, depois de Gideão ganhar essa certeza de que Deus queria usá-lo e alguns sinais, Deus ungiu Gideão com o Espírito Santo. Gideão convocou o exército, convocou os israelitas para sair à guerra e 32 mil se apresentaram. Mas ainda havia dúvidas no coração de Gideão. Gideão gostaria de ter a certeza de que Deus seria com ele. Ele ainda estava incerto quanto à sua capacidade de lutar contra os inimigos. Ele propõe uma prova, a famosa prova da lã. Ele ajunta o punhado de lã e fala com Deus que Deus deveria derramar ali água, ou melhor, o orvalho sobre a lã, determinada noite, e ao redor da lã tudo deveria estar seco. Depois ele inverte isso. Vamos ler, que a gente vai entender melhor. Juízes 6:36 diz assim: Então Gideão dirigiu a Deus, dizendo: Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais essa vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus fez assim. Ou seja, Deus respondeu esse pedido de Gideão, e no dia seguinte diz que somente a terra tinha orvalho molhado, mas a lã estava seca nesse segundo pedido de Gideão. Glória a Deus. Meus irmãos, a pergunta que faço é: por que Gideão propôs ao Senhor a prova da lã? Qual a razão para que ele fizesse isso? Muitos cristãos dizem que Gideão propôs a prova da lã para ter a certeza, para ter uma garantia de que o Senhor era com ele, a fim de que ele pudesse então tomar decisão ou decidir realmente ser instrumento nas mãos do Senhor. Para essas pessoas, portanto, Gideão ainda iria tomar uma decisão, desde que Deus provasse de que ele seria com ele. Mas a pergunta que eu faço: será que foi realmente isso que levou Gideão a propor esta famosa prova da lã? Será que de fato ele queria tomar uma decisão depois de ter essa certeza? Se olharmos para o texto, nós veremos que não é verdade. Veremos que Gideão já havia tomado uma decisão. Independente dessa prova, ele já tinha tomado a sua decisão. Porque diz assim o versículo 36. Voltemos a ele, por favor, versículo 36 do capítulo 6, onde diz: Então ele dirigiu-se a Deus e disse: Se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver seco, então saberei, se estiver somente nela, no caso, se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste.
Observe que Gideão, ele não disse assim, ó, se o Senhor fizer como eu disse, então eu me coloco em tuas mãos para ser esse instrumento na libertação dos israelitas. Ele não disse isso. Ele não falou que Deus deveria provar para ele decidir, então, se colocar nas mãos de Deus. Não foi dessa maneira. Então, o que nós vemos aqui? Na realidade, amados, Gideão propôs este sinal não para ajudá-lo a tomar a sua decisão. Como vimos, ele já havia tomado. Há duas razões aqui pela qual Gideão propõe essa prova da lã, essa famosa prova da lã que eu já disse. Primeira razão, ele queria ter a certeza de que não estava a ser enganado pelos deuses, pelos falsos deuses de Canaã. Ele estava no meio de muitos deuses, de deuses falsos. E ele achou que poderia, achava que poderia ser enganado por um desses deuses. Então ele quer ter a certeza que é Deus, pois ele entende, ainda que de uma forma limitada, porque ele não tinha os meios de graça que hoje nós temos, como a palavra, como o batismo, como a Santa Ceia, a comunhão com os irmãos e, acima de tudo, a presença permanente do Espírito Santo habitando em sua vida, como todos os nascidos de novo, pela fé em Jesus Cristo têm. Ele não tinha isso. Então ele entendia que Deus era soberano e somente Deus seria capaz de operar esses sinais tão maravilhosos, que era um dia só a lã está ensopada com o orvalho da noite e a terra ao redor seca, e depois o inverso, só a terra toda molhada pelo orvalho e a lã seca. Ele sabia que somente Deus poderia operar esse sobrenatural. Então ele não quer ser enganado. Ele quer esses sinais para saber que ele está sendo enganado. E a segunda coisa que eu disse é que ele queria contar com o sobrenatural de Deus. Ele sabia, meus irmãos, que sem o sobrenatural de Deus na vida dele, ele não teria condições para encarar tal empreendimento. Esta foi a razão. É por isso que ele diz, amados, aqui ainda no versículo 36, quando ele chega lá na parte B, ele diz, né, então se a lã estiver seca ao redor, e também ele fala na outra, e depois a terra, né, enfim, nessa proposta que ele fez, ele diz, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Ou seja, eu sei, tenho certeza, que eu poderei contar com o sobrenatural, com Deus Todo-Poderoso, por causa desses sinais, que a princípio a gente pensa que era algo simples, mas não é, meus irmãos. Seria como eu pegar neste momento um copo de água, com água, melhor dizendo, ou um recipiente, qualquer um com água, e jogasse aqui, mas pedisse a Deus que somente fosse molhado o entorno desta folha do meu esboço, ou da Bíblia. Ou se fosse o inverso, Senhor, eu vou jogar essa água, mas só vai molhar a folha ou a Bíblia em volta, a mesa precisa estar totalmente seca. Qual Deus poderia fazer isso? Somente o Senhor. Então ele queria ver isso, não ser enganado e ter certeza do sobrenatural de Deus. Ele queria conhecer o sobrenatural de Deus. Queridos, eu creio que estamos a viver hoje, viveremos cada vez mais, que a igreja precisa buscar conhecer o sobrenatural de Deus. Precisa conhecer o Deus que opera maravilhas, o Deus que abriu o mar para o seu povo passar, o Deus que trouxe o juízo sobre o Egito
o Deus que alimentou uma nação, segundo os estudiosos, de mais de 2 milhões de pessoas pelo deserto. Alguns chegam a falar em 3 milhões. Eu fico um pouco aí nos 2,5. Seja como for, foi algo extraordinário. Cada manhã, o povo podia sair das suas tendas e ir ao campo, e lá ele podia colher o maná, porque lá estaria. Principalmente quando eles obedecessem a Deus. Eles já saíam na confiança, saíam das suas tendas e viam à sua frente aquele orvalho, aquela escama, aquela camada branquinha do pão de Deus, o qual eles nem souberam designar, sabiam o que era, perguntavam o que era isso, alguém dizia, sei lá o que, não sei, é o pão de Deus. Então o maná era mais ou menos sei lá o que. Cada dia. No sétimo dia então, no sexto dia, Deus mandava em dobro para que no sétimo dia eles pudessem descansar. E não se estragava, não cheirava mal, quando eles faziam obediência. A igreja precisa conhecer esse Deus que ressuscitou a Jesus Cristo ao terceiro dia, que disse que usou Pedro para trazer à vida uma menina, que também ele próprio disse para Talita, quando foi desesperadamente buscado pelo seu pai Jairo, pai, claro, de Talita, Jairo, que era um homem importante na sinagoga, e Jesus entrou e disse, Talita, cumi. E ele diz então, o próprio texto atrás da tradução, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. A igreja fica olhando para os milagres de Deus, mas parece que eles foram só para os tempos bíblicos. E nós ficamos muito aquém. E eu penso que Deus está a chamar a sua igreja para voltar a conhecer esse Deus, o seu sobrenatural. Gideão tão distante de nós, mas ele sabe que sem o sobrenatural de Deus, ele não teria como nem pensar em começar uma guerra contra os midianitas. Creio que a igreja, Deus está chamando a igreja para se colocar diante dele, para orar, para se santificar. Muitos vêm nessa época, neste que está a acontecer, um período de grande recessão, de grande dificuldade. Não posso negar que isto vai acontecer pós-pandemia. Mas eu penso que nós temos que olhar, e eu creio que muitos estão a ver isso. O agir, Deus está agindo, Ele está chamando a sua igreja, porque Ele quer levar a igreja a conhecer o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Porque o que Ele quer fazer, desculpem, Ele quer fazer grandes coisas. Desculpem, amados. Ele quer levar a igreja, porque ele precisa fazer grandes coisas. E assim como ele no início operou muitos milagres, não para mostrar quem ele era, apesar que os milagres demonstravam, mas acima de tudo, para abrir porta para o Evangelho, para a glória de Deus. Eu penso que nós estamos a chegar a um momento que somente Deus começando a manifestar o seu poder como outrora, é que o seu reino vai avançar, que esse avivamento que buscamos vai acontecer, que Deus vai trazer pessoas que Ele quer salvar, porque Ele tem aqueles que Ele quer salvar. Eu creio, irmãos, que Deus está chamando a igreja para essa santificação, para conhecer esse Deus. Há tantas pessoas pedindo prova de Deus, mas tem a ver tudo com materialismo. Pedindo prova de Deus, mas vê com bom emprego. Pessoas até usam, às vezes, Gideão, ó Senhor, se o Senhor, esse emprego que eu desejo, se alguém me ligar, se alguém dá um telefonema em tal hora, então eu sei que o Senhor quer. Mas Gideão não pediu isso para tomar uma decisão, ele já tinha tomado decisão.
ele só se sentia incapaz. E a igreja vive um orgulho pedante, meus irmãos. A igreja vive uma soberba muito grande. Nós falamos, às vezes somos humildes, mas será que somos mesmos? Será que estamos indo para o pó, para colocar o rosto, falar: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, revela a tua graça, teu poder, para o ser um instrumento em tuas mãos, na batalha contra os midianitas que têm aí invadido e destruído famílias, o mundo, nações e tudo mais? Deus está nos chamando, irmãos, para crescermos, para dobrarmos. Eu uso sempre a expressão na minha oração, nas minhas orações, irmãos. E eu tenho buscado a Deus, me ajude a orar cada vez mais. Uma expressão que eu uso é: Deus, levanta homens de joelhos. Levanta mulheres de joelhos, Senhor. Levanta servos de joelhos. Estamos, queridos, precisando de homens que estejam em pé de joelhos. E aí Deus vai começar a abalar as nações. Não vai provar que Ele é Deus, ainda que isto também aconteça, mas para o seu reino prosperar. Porque Deus quer avançar. Deus quer avançar. E como eu disse em outra mensagem, muitas vezes Deus convoca o seu povo permitindo uma situação adversa. Porque nós temos a mania de buscarmos a Deus quando as coisas estão difíceis. Gideão não está a dizer: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu aceito, como nós fazemos. Devemos ter o espírito de Maria. Senhor, como será isso? Eu não sou casada. Que fé! Ela está dizendo: sim, Senhor, vai acontecer. Mas e como vai ser? Ela não questionou, ela só disse: como o Senhor vai fazer? Como Deus vai fazer, irmãos? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas que Deus está nos chamar a ter o espírito de Maria. Gideão, portanto, que se coloca nas mãos do Senhor. Gideão, portanto, ele não quer que Deus lhe dê sinal para ele fazer: ah, Senhor, então eu vou. Ele está dizendo: Senhor, sozinho eu não posso. Preciso de garantias. Primeiro, não quero ser enganado pelos falsos deuses, que tem de falsos profetas. E me desculpa a franqueza, boa parte deles estão por trás de uma igreja e tem uma cruz e estão lá dizendo que também são crucificados com Cristo. Mas não pregam a palavra. Se pregam. Ele não queria se enganar por falsos deuses. Segundo, ele queria ver o sobrenatural de Deus. Pois na batalha que vamos enfrentar ainda, nós vamos precisar do sobrenatural de Deus. Eu, você, cada pessoa. Pensa que é com essas vestimentas, espiritualmente falando, que vamos encarar os gigantes que estão por vir? É com o sobrenatural de Deus, meus irmãos. Gideão, há milhares de anos atrás, já nos dá uma lição. E olha, como eu disse, ele não tinha os meios de graça que nós temos. Ele não tinha a Bíblia como nós temos. Ele não tinha o Espírito Santo como nós temos, ou seja, que habita na igreja e com aqueles que se renderam ao Senhor. Deus tem seus objetivos. Deus mostra a ele que ele precisa, que ele seria com ele através do que ele fez. Há mais coisas a aprender, irmãos, com Gideão. Porque eu faço uma pergunta. Além desta atitude, de que o Senhor queria encontrar em Gideão, Deus também botou no capítulo 7, Deus também fala algo com ele no versículo 2, depois dessa prova. Então se prepara para batalhar, mas Deus diz no versículo 2 assim, o Senhor diz: Gideão, é demais o povo que está com você para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens e 10.000 retornaram e 10.000 ficaram. Irmãos, Deus então olha para Gideão e quer fazer mais alguma coisa nesse Gideão. Gideão já sabe que Deus é com ele.
Deus já mostrou da forma que Gideão pediu o sobrenatural. Mas ainda há muitas pessoas. São 32 homens que se apresentaram. Então, Deus diz, olha, eu sou com você. Mas esse montão de gente aí, porque era muito, mas ainda precisava de mais. Mas Deus disse, olha, há muita gente com você. Se eu lhe der a vitória com esse povo todo, eles vão dizer, olha, foi a nossa mão, não foi Deus. Deus então diz, Gideão, manda que as pessoas medrosas, covardes, voltem para suas casas. Vão embora. Gideão talvez imaginasse, talvez 3.000, 4.000, no máximo 5.000. Quando ele fala, irmãos, houve um clarão. Abriu-se um clarão. 22.000 homens foram embora. Aí Deus olhou para Gideão. Gideão olhou assim e falou, Deus, sei que você comigo, mas... Deus olhou para Gideão e disse, Gideão, tem muita gente ainda contigo para eu te dar a vitória. E Deus já disse que ia dar a vitória. Você já percebeu que a gente fica, a minha vitória, a minha vitória? Mas Deus já disse que Ele é conosco. Que em toda batalha, certamente toda batalha tem a ver com o propósito de Deus, já há essa garantia. Deus disse, Gideão, leva o povo para beber água. Manda o povo tomar água, vai para o rio. 10.000 homens foram lá. Manda eles beberem água, fica observando. Aqueles que pegarem a água e levarem a mão, né, com a mão levar a boca, põe de lado. Aqueles que se abaixarem de gatinhas, também põe de lado. 300 pegaram a água com a mão e levaram a boca. Aí Deus diz, Gideão, manda todo mundo embora. Com esses 300, eu lhe darei a vitória. Assim no capítulo 7, diz assim, o número dos que lamberam a água, versículo 6, levando, né, a mão à boca, foi 300. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor diz, Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Meu Deus! Olha o que Deus faz, irmãos. Observe o que Deus faz. Aqui nós aprendemos uma lição como Jonatas, filho de Saul, e disse certa vez, quando Saul se encontrava amedrontado em enfrentar os filisteus, pois muitos soldados tinham vazado, tinham ido embora, abandonado a Saul. Ele ficou com um grupo menor e ficou lá como que paralisado. Jonas resolveu tomar uma atitude no nome de Jesus. Ele chamou o escudeiro e disse, vamos apresentar esses filisteus. Vamos lá. Seja o que for, vamos lá. Mas ele diz uma palavra. Ele não foi soberbo. Ele não diz, vamos lá porque tudo posso naquele que fortalece. Tem muito crente falando isso, tudo posso. Então, botando os pés pelas mãos. Porque isolam o versículo do contexto. Olha para o contexto, para você ver o que Paulo está a dizer. Mas o Jonatas diz assim, para o seu escudeiro, quando diz, vamos nos apresentar aos filisteus. Ele diz assim, porque nada impede o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Nada impede. Então Deus não estava preocupado se tinha 32.000 homens, se precisar de mais 32.000. Porque a vitória é dele. Ele quer usar a nossa vida, Ele quer usar um exército capacitado para fazer grandes coisas. Observe que em muitas das ministrações do Senhor, a multidão, ele pregava de forma a causar uma separação, uma divisão mesmo. Porque Ele queria gente disposta a servi-lo
e se render a Ele. Deus quer usar a minha e a tua vida. Ele quer usar 1000 para salvar 10.000, usando essa expressão. Deus não tem problema com quantidade. Ele faz sair água da rocha, Ele fez, Ele faz. Então Deus quer ensinar Gideão. Porque se aquele povo vai, e aqueles soldados todos, Deus já dá a vitória. Mas poderiam dizer, foi a nossa mão, vão se gloriar. E em toda vitória, irmãos, Deus quer glória para Ele. A igreja do Senhor tem que tirar, não percebe, mas busca muita glória para si. A igreja do Senhor tem roubado muita glória de Deus e transformado os propósitos do Senhor Jesus Cristo. Deus então reduz o exército a 300 homens. Meu Deus, a 300 homens. Eu não sei fazer muito bem essa conta de cabeça, mas pelo menos aí eu imagino que os 99% foram embora. Ou mais. 300 homens. O que Deus queria com isso? O que queria com isso depois da batalha? Depois da vitória? O que queria trazer no coração de Gideão e dos seus homens e dos israelitas de um modo geral? 3 atitudes que quero falar com os irmãos. Deus queria, depois da batalha, depois da vitória que Ele ia dar ao povo, que Deus não falou que Ele ia dar através de multidões. Ele queria que Gideão primeiro olhasse para trás, então ele pensasse, dissesse assim, a vitória foi de Deus e não minha. Minha parte foi somente confiar em Deus e obedecer. Esse era o que ele queria ver em Gideão. Minha parte foi confiar em Deus e obedecer. Porque o chamado foi para confiar nele e obedecer. Aí eu falo com os irmãos, pouca coisa podemos fazer em nossa caminhada com Deus, além de confiar e obedecer. Pouca coisa, irmãos, podemos fazer nesta caminhada, nesta jornada. Podemos orar, obviamente. Podemos fazer aquilo que nos compete fazer. Mas tudo se resume a confiar e obedecer. Pouca coisa além disso. Deus quer que olhemos para trás, possamos dizer, eu não tive muitas, a vitória não foi minha, foi de Deus. Confiar e obedecer. Deus queria também, em relação aos soldados, os 300, que deveriam dizer após a batalha, a vitória da batalha, dizer assim, nosso exército era tão pequeno que seria impossível vencermos. A vitória só pode ter sido obra de Deus. A glória é dele, por termos sido chamados a participar do que ele está a fazer, ou estava a fazer. Olhar para trás e ver, porque como alguém ia trazer glória para si? Com 300 homens? Numa situação que vivemos, como podemos pensar em trazer glória para nós? Não tem como. A glória é de Deus. A glória precisa ser dele. E eu vejo aqui também que, será que você tem sido grato a Deus por ter sido chamado a participar do que Ele está a fazer? Será que nós percebemos que Deus tem nos chamado a participar da grande obra que Ele está a fazer? E nós temos que ser gratos, aproveitar o tempo que temos hoje, para nos dedicar ao Senhor, para servir ao Senhor, participar da grande obra que Ele está a fazer. Cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada instrumento de Deus tem que ser grato para participar desta maravilha da redenção do homem, porque uma coisa é certa, tudo passará. Tudo. Só Jesus e a sua igreja, ou seja, aqueles que nele confiam, é que viverão por toda a eternidade. Tudo. Irmãos, que privilégio! E quantas vezes a gente abre mão desse privilégio, irmãos? Quanta gente reclamava, não vou à igreja que não tem um tempo, porque é isso, que é aquilo outro. E agora, meu irmão? Tem que ganhar dinheiro, tem que ir para o salão, tem que... E agora? Não quer dizer que não precise.
Não quer dizer que não vai voltar a fazer. Mas veja como Deus pode. Veja como Deus opera de tal maneira a mostrar que nós não somos nada sem Ele. E que devemos valorizar o que Ele fez e faz por nós. Pastor, mas precisamos trabalhar. Precisamos, claro, irmãos. E Deus te dá graça para isso. Mas aprenda a separar um tempo para participar, para ser um instrumento, para contribuir, para somar em tudo. Porque é um privilégio meu e você, meu e teu, nosso, participar do que Deus está a fazer. No final, cada um de nós receberemos a coroa. Cada um de nós vai ser recompensado. Deus está nos chamando. Os homens só poderiam dar glória a Deus, os soldados, e dizer: olha, somos felizes por ter participado do que ele estava a fazer, porque a gente não tinha como vencer isso. É isso que Deus está a falar conosco, irmãos. Louve a Deus, seja um instrumento, participe da forma que você pode. Deus é tão maravilhoso que, segundo a lei, Ele estabeleceu um dia para adorar o Senhor, o povo livremente adorar Ele. Deveriam trabalhar seus dias nas suas lavouras, nos seus afazeres dia a dia, mas tinham que deixar um dia para o Senhor. Mas o que nós vemos hoje são pessoas que usam até o dia do Senhor. Elas não têm entendido esse princípio. Elas não se planejam, enfiam os pés pelas mãos, quer trabalhar de segunda a segunda. Não, mas Deus sabe. O resultado, irmãos, é que aquilo que você pensa que vai ser um acréscimo não acrescenta nada, pois sem dar prioridade a Deus, o restante é vão. Lembre-se que Marta, quando brigou com Maria, porque reservou um tempo lá para dar atenção ao Senhor Jesus, certamente, por mais relevante, digamos, até elogiável a atitude dela, queria servir o Senhor, mas naquele momento ela deveria buscar o Senhor. O que acrescentou? Nada. Nada. Dia de domingo, dia de ceia, os cristãos garrados. O que acrescenta? Nada, meus irmãos. A vida vai se apagando. Os homens, então, Deus queria que eles olhassem para trás e dissessem: nada podemos fazer. A glória é dele, mas somos felizes por participar do que ele fez, do que ele estava a fazer. Seja grato pelo que Deus está a fazer em sua vida. Participe. Participe. Agradeça ao Senhor. Cada um de nós, eu, aqui como pastor, Deus me tirou da minha pátria para servir a Ele nesta nação. Eu tenho que ser grato pelo privilégio que tenho de participar por o que Ele está a fazer e que vai fazer neste lugar, nesta nação. E os demais israelitas? E os que voltaram? E os covardes? Será que Deus fosse mais esses? Não. Só, meus irmãos, que a vitória, Deus usou os 300 com Gideão, mas através deles, Deus abençoou todos os demais. Os que se acovardaram devem ter ficado envergonhados. Mas mesmo assim, Deus não acusou nada, ninguém. Enfim, os que retornaram, e mais os israelitas, eles devem ter pensado assim: eu nem estava lá, eu até me acovardei. Mas mesmo assim Deus me libertou sem que eu fizesse absolutamente nada. Sabe por quê, irmãos? Deus é misericordioso. Mas isso não quer dizer que nós temos que fugir da batalha. Quantas pessoas não se envolvem na obra da igreja, não se envolvem com as suas finanças, não se envolvem com nada. E ainda assim Deus tem te dado graça. Mas Deus espera que você reconheça isso. Deus espera que você seja agradecido, porque há tantas pessoas que mesmo sendo abençoadas por Deus, que têm sido abençoadas por Deus por causa da atitude de fé de outros,
filhos que são abençoados por causa da atitude de fé dos pais, e vice-versa, esposas que são abençoadas por causa da fé do marido, e vice-versa, mas não agradecem. E nós temos sido abençoados. A saúde que temos, o lar que temos, o trabalho que temos, seja ele que nos dê grandes recursos ou não, é bênção de Deus. Precisamos ser agradecidos. Nisso tudo, a glória é dele. Pois ele disse para Gideão: é demais o povo que está com você. Eu voltei ao versículo 2. Para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Já viu que tem pessoas que dizem: se eu não trabalhar, como é que vai ser? Concordo com você. Deus quer que você trabalhe. Mas Deus quer ser bênção na sua vida. Se Ele nos der saúde, como é que você vai trabalhar? Deus precisa ser louvado e glorificado, irmãos. Mas há uma lição, há outra lição ainda maior, que Deus quer que Gideão e todos aprendam. Primeiro, isso não é nem uma lição, é algo que Deus queria fazer. Então, eu fiz uma pergunta: aonde mais Deus quer levar Gideão e os demais israelitas, soldados, etc., além do reconhecimento de que sem ele nada poderia ser feito para alcançar aquela vitória, derrotar os midianitas? Aonde mais Deus quer levar, portanto, Gideão? Vamos ficar com ele, e eu e você. Deus queria também, irmãos, levar Gideão e Israel a confiar nele de uma maneira totalmente nova. Ouça o que eu disse. Deus queria também levar Gideão a confiar nele de uma maneira totalmente nova. Algo totalmente novo. Eu penso, amados, que Deus também quer isso para nós. Além de tudo que já disse, Deus quer levar a sua igreja a uma confiança nele totalmente nova, de uma maneira nova, para que ele possa então realizar as coisas que ele tem para realizar. Para que se cumpra algo que está escrito em João, no capítulo 14, no versículo 12, eu quero ler com os irmãos. João 14, versículo 12. Vou bem devagar para você acompanhar na sua Bíblia. Está escrito assim, amados. João 14, 12. Diz assim, ó. E falha nossa. eu estou em Coríntios. Chegar João aqui. Eu ia ler Coríntios também, mas eu resolvi não ler. Então, João 14. Agora sim, amados. Cheguei lá. Versículo 12. Diz assim o Senhor: em verdade, verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Glória a Deus. Irmãos, olha que palavra do Senhor. Eu confesso aos amados que eu nunca compreendi muito bem isto. Mesmo já tendo lido bastantes referências, comentários de homens abalizados, de mestres da palavra, eu não consigo muito bem entender que obras maiores são essas. Simplesmente pelo fato que não consigo conceber um dia eu orando e ver um morto ressuscitar, multiplicar pães, transformar água em vinho. Não consigo imaginar, não consigo conceber. Então, que obras maiores são essas? Eu não tenho resposta para dar, mas uma coisa eu sei: essas obras só vão acontecer quando começarmos a confiar em Deus de uma maneira totalmente nova. Porque é Ele quem faz, a glória dele. A vitória de Gideão
seria algo extraordinário e inconcebível. 300 homens sem armas. Sem armas, nós vamos continuar isso, inicialmente sem armas. Derrotar uma multidão de inimigos. Inimigos que eram como gafanhotos. A não ser se não houvesse uma confiança renovada em Deus. Não sei se vamos chegar. Alguns dizem que é porque Jesus viveu sobre essa terra como homem 3 anos e meio aí. E nós temos muitos anos. Sinceramente, ainda não consegui compreender bem, ainda não bateu. Mas esse eu sei o que eu disse. Uma coisa eu sei, como eu disse. Essas obras maiores só serão possíveis quando confiarmos em Deus de uma maneira totalmente nova. E dar glória a Ele em tudo que Ele fizer. Portanto, eu quero terminar esta mensagem fazendo uma aplicação aqui, uma última lição, dizendo que através de tudo que está acontecendo, seja no mundo de modo geral, seja na minha vida, seja na sua, seja na nossa vida, através disso tudo, Deus quer nos levar, Deus quer levar eu e você a confiar nele de uma maneira totalmente nova, a confiar nesse Deus que opera o sobrenatural. Então Ele nos chama para o joelho, Ele nos chama para prová-lo. Prová-lo não se Ele é capaz de sustentar a mim e a você. Ele é muito mais que posso imaginar. Ele sustentou Elias. Ele sustentou, multiplicou pães. Ele transforma a pedra em pães. Se for necessário, não fará por fazer. Mas se houver um dia uma necessidade, Ele o fará. Porque quando o inimigo disse, transforma as pedras em pães, nesse ponto ele não falou nenhuma bobagem. Porque nesse ponto Deus poderia fazer. Ele tem poder para isso. Não o fará. Pois o que glorifica o seu próprio nome, Ele não faz. Então, meus irmãos, através dessas circunstâncias, sejam elas no mundo, sejam pessoais, seja na sua vida, seja na sua família, Deus quer te levar a confiar nele de uma maneira totalmente nova, depender dele. Porque quantas vezes nós queremos depender de nós? Quando nós acrescentamos algo que não precisamos, quando nós arrumamos um outro trabalho que não precisamos necessariamente, não estou dizendo que não há necessidade em algum momento, não quero julgar ninguém, mas que podemos viver sem ele, nós não estamos confiando em Deus de uma maneira nova. E Deus quer levar a mim e a você a confiar nele de uma maneira nova. Totalmente nova. Aí sim, eu creio que esse versículo 12, em que ele diz que os que confiam nele, os que creem nele, os que são teus, os que pertencem a ele, ele até afirma em verdade, essa repetição tem que dizer algo que ele quer deixar bem claro, bem fixado, está afirmando. Aí eu creio que essas obras maiores, elas irão acontecer quando confiarmos que Ele pode todas as coisas. Portanto, amados, que Deus abençoe a sua vida, que nesses dias entenda o chamado de Deus, não para ficar crendo em tudo coisas que se lança na internet, nos meios de comunicação, nos vídeos, no zap, não nos profetas dos últimos dias, pois muitos deles são profetas que nunca tiveram o Espírito de Deus. Aproveite esses dias para orar, para buscar a face do Senhor, para se alimentar com a palavra. Você que é membro da Nova Vida aqui comigo e tem recebido os estudos semanais, leia ele, sente com a Bíblia. O Espírito Santo vai lhe ajudar. O faça em família. Se prepare, porque Deus quer nos levar a conhecê-lo
e a confiar nele de uma maneira totalmente nova. E aí nós veremos as grandes obras, quais ele diz que nós faríamos. Tudo para a glória dele, para o avanço do seu reino, para que seu nome seja exaltado. Sua obra prossiga, porque não podemos esquecer a promessa: Jesus Cristo, ele voltará. Mas a sua palavra precisa chegar aonde há pessoas que ele quer salvar. Ele vai usar quem? A mim e a você. Alguém que tenha aprendido a confiar nele de uma maneira totalmente nova. Que Deus abençoe a sua vida. A semana que vem a gente continua. Não terminei não. Ainda vou seguir até o capítulo 8. E eu creio que Deus vai nos abençoar. E, claro, enquanto durar esta quarentena e essa impossibilidade de estarmos juntos no prédio da igreja, adorando ao Senhor. Vamos orar? Vamos curvar nossa cabeça e orar? Vamos colocar diante de Deus? Oremos, queridos. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra. Obrigado a Deus, porque o Espírito Santo está a falar conosco. E eu penso que eu tenho usado muitos canais, mas canais que são de fato instrumentos em tuas mãos. E quero contribuir, Senhor, sendo também este canal. Abençoa cada irmão, cada irmã. Que a tua graça esteja sobre esse irmão. Que o Senhor me deu o privilégio de pastorear. Que o Senhor me deu o privilégio de conhecer, ó Deus. Toma esta família Nova Vida. Mas eu acrescento ou expando esta oração, Senhor, para o teu povo, para o teu corpo, para o teu povo aqui em Portugal, na Europa, porque eu creio que esse continente que já foi berço de grandes avivamentos e que hoje, ó Deus, vive em ruínas espirituais, eu creio que o Senhor está a trabalhar para novamente, Senhor, levantar e salvar o povo que o Senhor tem nesta nação e neste continente, ó Deus. Usa, Senhor, a tua igreja. Repito o que tenho dito, levanta homens de joelhos, ó Deus. Levanta jovens de joelhos, levanta mulheres de joelhos, levanta a tua igreja de joelhos, ó Deus, no nome de Jesus. Dá-nos graça, que nós tenhamos esta revelação nova do Senhor, que nós sejamos impactados com essa confiança renovada, totalmente nova no Senhor, porque as palavras de Jesus não podem cair por terra. E o Senhor diz aqui que nós, os que creem em Ti, fariam obras semelhantes, e diz até maiores. E como eu confessei e confesso, eu não compreendo tal dimensão, mas sei que isso vai acontecer quando a igreja começar a experimentar ou viver esta confiança nova no Senhor. Toma teu povo, toma tua igreja, toma teus servos. Deus, em nome de Jesus, cada família, Deus, traz a renovação, traz esta mudança, Senhor, para que a glória seja totalmente tua, para que teu nome seja glorificado, pois usando, a Deus, a palavra de Jonatas, para o Senhor não faz diferença livrar, seja com muitos, seja com pouco, ó Deus. Tu és o Senhor. Toma a tua igreja, toma esta família Nova Vida e toma a família cristã, Senhor, aonde estiver, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.